todas as coisas que vos tenho ordenado, diz respeito aos ensinos de Jesus aqui ao longo de Mateus, né? Não sei se você já prestou atenção, mas nós temos 5 grandes sermões de Jesus aqui em Mateus. Tá? A gente conhece naturalmente o Sermão do Monte, que é o mais conhecido, né? E o Sermão do Monte termina no capítulo 7, versículo 28, dizendo assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles ensinavam como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Tá? Depois você tem capítulo 8 e 9, que estão aí a maioria dos milagres de Jesus. Capítulo 10 você tem um outro sermão de Jesus. Nesse caso, é o sermão de Jesus, ou a instrução de Jesus para o envio dos discípulos, né? Podíamos dizer assim, uma preparação missionária, né? E então todo o capítulo 10 é esse sermão de Jesus, e o capítulo 11 começa assim: depois que terminou de instruir os seus 12 discípulos, né, ou quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, né? Depois nós temos narrativa, capítulo 13, você tem uma outra mensagem de Jesus, que são as parábolas do reino. O reino dos céus é como, né? E Jesus conta a parábola, né, ligado muito à semente, ao plantio, né? E, enfim, no capítulo 13, versículo 53, tendo terminado de contar essas parábolas, né, essa frase se repete. Às vezes nossas traduções não estão assim rigorosamente semelhantes, mas é a mesma frase que aparece. Ou seja, nós temos isso então no final do 7, nós temos no 10, temos no 13, depois nós temos no 18, uma outra instrução de Jesus, tá? Capítulo 19, versículo 1, diz: tendo acabado de Jesus dizer essas coisas, e por fim nós temos o sermão profético de Jesus, ou escatológico, que vai do 24 ao 25, e o 26 termina com essa mesma frase. Então, 5 grandes sermões de Jesus. Quando Jesus fala, então, de fazer discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ensinado, nós temos que voltar a esses sermões e, naturalmente, as demais palavras de Jesus, para entender, né, o que Jesus quer dizer. E a gente vê, né, nesses sermões a formação da pessoa, do cristão, do Sermão do Monte, o caráter cristão, tá? A formação para a missão, o envio dos discípulos, tá? A formação a respeito do reino, no capítulo 13, tá? O capítulo 18, nós temos pouca referência, algumas referências sobre a vida como igreja, como comunidade, né? Ainda falando sobre o reino, né? Como é o reino dos céus, né? E o 24 e 25 falando da esperança, tá? Então, esse conteúdo, todas as coisas que vos ensino, é uma formação do discípulo de Jesus. Isso deve fazer parte nessa capacitação, digamos assim. O próximo texto é um texto de Paulo, em Atos, né? E Atos 14, 21, que também me chama a atenção, que ele diz assim: tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos. Isso fazia parte da estratégia de Paulo. Então a gente sabe que Paulo percorria diversas cidades. Muitas vezes ele procurava inicialmente uma sinagoga, que era a reunião dos judeus, e ele anunciava o Messias, né, para a comunidade judaica, né, Jesus como sendo o Messias judaico. Alguns aceitavam, outros não. Às vezes ele acabava sendo expulso, se não da sinagoga, às vezes até da cidade, né? Mas ele usava esse ponto de contato, né? Então, Paulo percorreu muitas dessas cidades, mas veja o que ele fazia. Ele não só
anunciava, pregava, obviamente, mas ele fazia discípulos ali, né? Em algumas dessas passagens diz que ele passava assim alguns sábados, né? Discutindo na sinagoga sobre o Cristo e assim por diante, tá? Bom, então aí voltaram para Listra, Icônio e Antioquia e veja o versículo seguinte aí. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus e promovendo-lhe cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, né? Então, pode passar aí o próximo slide, resumindo assim, eu vejo nessas palavras de Jesus, de Paulo, nesses versículos, né? O que a gente vê aí em termos da finalidade do fazer discípulos, né? Expor o conteúdo do ensino de Jesus. Então, envolve a pregação do Evangelho, né? Ali quando nós vimos Mateus, né, fala batizando e ensinando, a gente não sabe se isso é ordem cronológica, né, ou lógica, né, ou vamos dizer, aleatória, né? Ou seja, o ensino é para aqueles que já foram recebidos na comunidade, né? Então, batismo era o modo da pessoa ingressar na comunidade, né? E por meio do batismo, então, ele se tornava um discípulo, né? E a partir desse momento, ele é instruído, né? Provavelmente é assim que funcionava na igreja primitiva, né? As pessoas eram recebidas e instruídas, né? Às vezes hoje, especialmente quando a gente recebe adultos, a gente instrui para depois batizar ou a pessoa professar a sua fé e assim por diante. Mas o fato é que num momento envolve a gente expor a verdade básica do Evangelho da graça, do Evangelho de Jesus, né? Paulo também se preocupava em fortalecer os discípulos, tá? Exortar a firmeza na fé, né? Mas não só isso. Esse trabalho não era uma questão só individual, particular, né? Como capacitar a pessoa individualmente, né? Envolvia também formar a igreja, né? Porque por onde ia, você formando discípulos, né? Você necessariamente formava uma pequena comunidade, um pequeno grupo de pessoas, né? E ali, né, estava estabelecida uma igreja, né? Uma igreja no sentido de pessoas, não uma igreja, né, fisicamente e tudo mais, né? E o outro passo era, né, a constituição de líderes, né? Promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, né, depois de orar com jejum e tudo mais, né? Então, digamos assim, a gente podia dizer que esse é o método de Paulo, né, na sua missão. Tá? Existe um conceito na missiologia que é a evangelização de 3P, né? 3Ps, né? Que é a presença, a proclamação e a persuasão. Alguns entendem que a verdadeira missão só ocorre quando você tem esses 3 elementos. Mas basicamente o que significa isso? Você faz missão, pregando, proclamando, né? Mas não só isso, persuadindo as pessoas, levando as pessoas a crer em Jesus. Mas você também faz missão com a sua presença. A gente sabe, por exemplo, que em alguns países hoje, você não pode pregar, pelo menos publicamente, né? Então, organizações missionárias enviam missionários lá
E pensa bem, eles enviam missionários, mas o missionário não pode chegar lá, abrir uma igreja, começar a pregar ou distribuir o folheto e tudo mais. Se ele fizer isso, ele vai preso. E a gente ouve histórias de missionários que realmente, né, sofreram por causa disso, né? Quer dizer, você pode ir lá, você pode morar lá, você pode ter a sua fé, a sua religião, mas você não pode compartilhar a sua fé com outra pessoa. E você pode ser preso se for pego fazendo isso. Então, por que mandar missionário para esses lugares? Bom, é dentro desse conceito que a sua presença lá, né, a presença do missionário lá, já é um testemunho cristão naquela sociedade. Tanto é que algumas desses missionários, eles vão lá não para abrir uma igreja, eles vão lá para cuidar de crianças ou abrir escolas, enfim, é o testemunho cristão, né? E, quando indagados, né, particularmente, aí a pessoa fala do evangelho e tudo mais, né? Alguns desses campos missionários, o missionário pode ficar lá 15 anos, 20 anos e ter uma meia dúzia lá de convertidos, de discípulos e tudo mais, né? E às vezes a situação é tão, né, dependendo do país, a situação é tão difícil que quando a pessoa se converte, ela tem que sair do país, né? Às vezes um próprio nativo, ele tem que sair porque ele pode ser morto até pelos seus familiares, né? E então é um desafio muito grande. Mas presença cristã é importante, né? Por exemplo, também a gente pode dizer, né? Rádio, televisão, hoje internet, tudo mais. Como que você vai proclamar, né, a palavra e você não sabe se alguém vai ouvir, se alguém vai receber, se alguém vai aceitar e tudo mais. Mas a proclamação faz parte também dessa comunicação do Evangelho, né? Pensa, por exemplo, na Bíblia de Gideões, que distribuem esses Novo Testamento, deixam lá nos hotéis, hospitais e tudo mais, né? Estão lá. Quantas pessoas olham aquilo, nem abrem, nem lê e tudo mais. Mas alguém algum dia abriu e leu e teve uma transformação de vida, né? Enfim, tinha lugares que Paulo chegava, pregava, saía no dia seguinte ou logo depois e tudo mais. Tinha lugares que ele estava ali e ele persuadia, né? E ele, digamos assim, levava pessoas a crer no Evangelho de Jesus, né? E em alguns lugares formava a igreja, tá? Então, num certo sentido, o discipulado ele tem que ter essa finalidade, esse propósito, né? Não só de como formar pessoas para a minha igreja, né? Para a liderança da igreja, mas como formar pessoas para a minha igreja com essa visão de serviço, essa visão de missão e tudo mais. Eu quero citar um exemplo aqui, embora é um exemplo lá do século XVII, mas é um exemplo que talvez tenha algum valor aí em termos de a gente pensar em discipulado. Não sei quantos de vocês já ouviram falar de Richard Baxter, né? Que foi um puritano inglês, sacerdote, escritor, e a quem Dean Stanley chamou de o chefe dos protestantes intelectuais da Inglaterra. E ele tem uma história interessante, podemos seguir. Ele desenvolveu um ministério nessa cidade, Kidderminster, né, na Inglaterra. Tá? E em 1640, Baxter iniciou seu ministério nessa cidade de Kidderminster, um dos períodos mais importantes da sua vida. O seu ministério ali registrou definitivamente o seu nome e o nome da cidade na história da igreja e do seu país. A transformação moral que a cidade experimentou foi de tal envergadura que alguns chegam a afirmar que nunca houve nada similar na Grã-Bretanha. E um dos seus biógrafos diz que Kidderminster parece ter sido uma cidade escolhida por Deus por uma experiência espiritual extremamente bem-sucedida pela intervenção divina. Quer dizer, você pode pensar assim, bom, isso é um caso excepcional, aconteceu uma vez na vida, né?
realmente ele se destaca por isso, né? E tem um livro dele publicado em português, na verdade acho que é um resumo do livro dele, que é chamado o Pastor Aprovado. Teve uma edição desse livro que, se não me engano, chamava Pastor Reformado, mas reformado por causa da maneira, do modo dele propor esse trabalho, né? Dizem que ele, como um estadista, foi um fracasso. Era muito franco para ser um bom político. Principal representante dos não conformistas, né, na Inglaterra, aqueles que né, vamos dizer, rebelaram aí contra a estrutura da igreja, especialmente questões assim mais de prática e hábitos e tudo mais. Mas ele ele se destacou por essa última questão aí. Ele ensinava individualmente cada membro da igreja. Então, esse é um elemento importante que às vezes a gente não dá devida atenção na nossa atividade na igreja, né? Que é justamente essa formação, esse fazer discípulos de cada pessoa, né? E o foco dele era o seguinte, o fazer discípulos dele era o seguinte: trabalhar com os novos e fracos na fé. Então, praticamente um trabalho, digamos assim, de evangelização, tá? Mas ele trabalhava também com os moralmente impedidos, né? Pessoas que, apesar de serem cristãos, confessarem Jesus e tudo mais, estavam de alguma maneira afastados do evangelho, ou afastado aí da vida cristã e tudo mais, né? Outro foco dele era a preservação dos tentados, né? Quer dizer, pessoas, cristãos que estavam na igreja, mas que de alguma maneira estavam sendo tentados aí a desviar do evangelho e se afastar, né, da igreja e tudo mais. Ele também focava na restauração dos que caíram, né? Pessoas que de alguma maneira tinham se afastado ou cometido algum pecado e que precisavam também de mais uma manifestação da graça divina, né? E serem restaurados, né? Consolar os desconsolados, né? E encorajar os fortes, né? Então, aqueles que estão, digamos assim, saudáveis do ponto de vista da sua fé, do seu engajamento e tudo mais, esses tinham que ser também encorajados, né? Bom, o que a gente percebe nisso, né? É que ele desenvolveu isso como um modelo de trabalho pastoral, trabalho ministerial, né? Isso provocou uma transformação enorme na sua cidade. Pode dizer, bom, isso é um outro contexto, tá? Realmente, é um outro contexto e a gente não deve só repetir, trazer aquilo para cá e achar que nós vamos ter os mesmos resultados. Nem sempre acontece isso, né? A gente copia alguma coisa que deu muito certo num outro lugar, nós não vamos ter os mesmos resultados, porque nós somos uma situação diferente, nós estamos num ambiente diferente e tudo mais. Mas o que chama atenção é esse interesse particular e pessoal desse pastor, né, Richard Baxter, na vida das pessoas. Isso é muito difícil fazer assim sistematicamente, né? Às vezes no modelo que nós temos de igreja e o pastor tem uma série de outras responsabilidades, né? Tem que lidar com uma série de outras questões, né? E a gente tem visto que assim, as igrejas têm os seus níveis de demandas, né? Então, quando você tem uma igreja que é composta de, sei lá, uma igreja aí de umas 100, 150 pessoas, composta de algumas famílias principais, tudo mais, o pastor tem um contato pessoal com cada indivíduo, cada família e tudo mais, né? Sabe o nome de cada um, sabe onde mora e assim por diante. Quando você tem uma igreja um pouco maior, né? Igreja
dependendo do tamanho da igreja, esse contato pessoal já não é tão imediato, né? E, enfim, se nós estamos falando de igrejas aí, né, de 500, 1.500 membros, né, ou mais ainda, como hoje temos outras megas igrejas, né? Aí você já não tem mais um pastor, né? Você tem vários pastores e tudo mais. E às vezes o pastor não vai ter esse contato pessoal, imediato com cada família, cada membro, né? Normalmente, né, você tem um pastores que cuidam de diferentes famílias e tudo mais, né? Acho que aqui na IR a prática, né? Cada presbítero também é responsável por um grupo de famílias e tudo mais, que é a maneira de você ter essa aproximação, né, com as pessoas, né? Mas essa visão de trabalho era justamente levar a sério esse elemento do fazer discípulos, né? E fazer discípulos, e quando a gente olha para essa lista, a gente percebe que você tem diversas situações, né? Diversos, digamos assim, condições de pessoas que você tem na igreja. Então você tem pessoas, por exemplo, nós podíamos dizer assim, em outras palavras, né? Nós temos uma massa de gente, né, que são frequentadores da igreja. Né? Às vezes pessoas que não são membros da igreja, frequentam a igreja, gostam de vir na igreja, mas não querem nada mais do que isso. Né? John Stott também falou uma vez sobre essas grandes igrejas. Ele diz o seguinte, que as multidões, elas tendem a perpetuar a solidão em vez de curá-la. Né? Então, às vezes, a pessoa está lá numa grande comunidade, mas ela não está resolvendo sua necessidade de se conectar com uma comunidade, né? Eu vi uma história recente de um pai e o filho passaram aí numa igreja, e quando foram recebidos naquela igreja, perguntaram para o pai, por que você veio na igreja, o que te motivou a vir na igreja, o que você gostou da igreja, enfim, fizeram aquelas perguntas e tal. E esse pai falou assim, olha, eu vim na igreja, primeira vez que eu vim na igreja, eu gostei, fui acolhido, as pessoas perguntaram, tal, não sei o que, se interessaram por mim. Perguntaram depois para o filho, para o jovem, o que você gostou da igreja? Ele disse assim, eu gostei da igreja porque eu vim aqui primeiro dia e eu fiquei na minha, ninguém falou comigo, na mesma igreja. Bom, a realidade, na verdade, é que muitas pessoas hoje gostam, às vezes, da igreja grande, porque ela pode entrar, sair, ouvir uma boa pregação, uma boa música, ninguém vai mexer com ela. Ninguém vai cumprimentar seu nome, onde você mora, o que você precisa, posso ajudar e tal. Há pessoas que gostam de ir na igreja, mas não querem envolvimento e não querem ninguém pedindo para fazer nada. Né? Gostam de estar sozinhos numa multidão. Né? Tem esse outro lado. Bom, o discipulado, né, pretende que essa massa, né, digamos assim, frequentadores, se tornem pessoas regulares. Se não membros, pelo menos regulares e engajados. E que, eventualmente, eles se tornem membros. E que esses membros, né, e aí você tem acho que é Rick Warren que coloca isso no livro dele, mas dentro desse, então você tem um círculo grande, né, de frequentadores, um círculo menor, que são aqueles que são membros, recebidos, mas dentro desse círculo você tem um grupo menor, que são as pessoas mais engajadas, né? Que têm alguma responsabilidade na igreja, liderança, algum cargo, enfim, elas estão mais envolvidas no dia a dia, no funcionamento da igreja. Dentro desse, você tem um círculo menor que vamos falar, a liderança da igreja. Tá? Pastores, presbíteros, enfim, um núcleo pequeno, né? Menor.
Bom, se a gente olhar, pensar nessa ideia, qual que é a função do discipulado? É você, e no caso o Rick Warren fala isso aí, né? Ele começa com os de fora da igreja. O que você quer? Quem não está na igreja passa a ser um frequentador da igreja. Mas não só isso. Você quer que um frequentador da igreja passe a ser membro da igreja um dia, tá? E você quer que esse membro da igreja passe a ser uma pessoa engajada e, eventualmente, um líder da igreja. Né? Então, pensando nisso, né, a gente pode pensar digamos assim, num programa discipulado. Eu usei já há um tempo eu elaborei isso aí, até usei, né, a linguagem aí do plantio da agricultura, que, aliás, é um elemento que Jesus usa muito nas suas parábolas, né? E penso no discipulado como né, um conjunto aí de passos, né? E também tentando reunir aí, ou colocando em outros termos, as ideias que o Richard Baxter colocou lá, os 6 pontos do Richard Baxter. Mas eu chamei aí de germinar, né? Que é aquele discipulado que envolve novos cristãos ou pessoas interessadas, né? Que estão sendo evangelizadas, aquelas que estão dando os primeiros passos de fé em Jesus. De certo modo, né, o Evangelho de Lucas e Atos é um manual de discipulado, né? Porque ele se dirige a Teófilo e a ideia, né, de Lucas, ele fala assim, decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, Teófilo recebeu algum ensinamento, mas ele não estava tão seguro, tão certo, talvez, disso, né? E então Lucas escreve para Teófilo, que já tinha sido instruído de alguma maneira, então pode ser que ele fosse aí um discípulo e tudo mais, mas que ele pudesse se firmar nessas coisas que ele tinha sido instruído. Bom, então germinar seria, digamos assim, eu estou falando germinar, já estou pressupondo que a semente já foi lançada, né? Então, quer dizer, a semente já foi lançada pela pregação e tudo mais, a gente tem que ajudar essa semente, né, brotar, germinar e assim por diante, quer dizer, que o novo cristão, né, poder começar a crescer, né? Aí, o crescer, né, é destinado àquelas pessoas que desejam ou precisam crescer na fé, né? Enfatizam a necessidade de crescimento em nosso modelo ou referencial de crescimento. Tá? Florescer, né? Estudos que abordam questões do serviço cristão, de como o cristão floresce quando entende o seu lugar no corpo de Cristo. Quando entende, né, que a gente é também um missionário, né, uma pessoa que serve aonde estamos, né, e nós passamos a florescer. Tá? Né, vocês agricultores podem dizer melhor para mim, podem me ensinar a respeito disso, mas né, a planta depois do florescer já é a preparação para vir aí a formação do fruto, né? Então, o frutificar, né, são estudos que tratam de nosso dever de produzir frutos por meio do testemunho e do fazer discípulos. Tá? Colher inclui, né, temas de liderança a fim de preparar indivíduos a assumirem responsabilidade de liderança e, por fim, semear. Né? E eu destaco esse semear porque muitas vezes em programas que a gente vê de discipulado para aí talvez no colher. Mas, na verdade, discipulado para missão tem que incluir, né, preparação para questões de evangelização e missão e de nossa responsabilidade de lançar a semente. Né? Quem que vai lançar a semente? Né? Aqueles que foram, né, preparados e tudo mais.
Bom, a gente pode olhar para esse quadro e pensar assim, tá, então a gente pega uma pessoa que é uma cristã nova e a gente vai passando por todos os passos e assim por diante e tudo mais. Bom, na verdade, às vezes nós temos pessoas na igreja que já estão muitos anos na igreja, mas também talvez ainda precisem de uma orientação sobre como florescer. Ainda não floresceram, né? Ou talvez floresceram, mas ainda não frutificaram, né? Eu gosto da parábola de Jesus do semeador, mas eu acho assim perturbador, né? Lembra da passagem que a passagem que Jesus fala sobre o semeador que foi lançando a semente, né? Bem diferente de como se planta hoje. Ele lançava a semente ao vento e a semente caía, né, em todo tipo de solo, tá? E aí Jesus vai falando, olha, a semente caiu num solo, né, à beira do caminho, daí vieram os passos levar, outro caiu no meio de rochas, aí não formou a sua raiz e tudo mais, e outro caiu entre os espinhos, né? E depois algum caiu lá em terra boa, né, e esse frutificou. Eu sempre li essa parábola pensando que o Jesus estava chamando a atenção de que nós temos que ser aquela semente ou aquele solo que frutifica e tudo mais. Mas eu penso que Jesus também estava chamando a atenção, né, para uma outra coisa, que é a semente que caiu entre os espinhos e cresceram os espinhos e sufocaram a planta, né? E na explicação da parábola, ele diz assim, quanto aos que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Lucas é mais perturbador quando ele conta para a gente, registra essa parábola. Ler lá a expressão de Lucas, né? Lucas diz o seguinte, na explicação de Jesus, né? Só localizar o versículo aqui. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurece. O que é interessante disso? Esse terceiro solo, não, porque o primeiro os passarinhos levaram, o segundo nem conseguiu crescer, o terceiro cresce, produz fruto, mas o fruto não amadurece. Imagino que Jesus estava se referindo, fazendo uma crítica à religiosidade, né, judaica, que era aquela religiosidade que não produzia fruto, né? Então, por isso, eu entendo que um discipulado precisa contemplar também não só o frutificar, o colher, mas o semear, né? Enfim, né, nós temos hoje vários modelos de discipulado, né? E aqui é uma sugestão aí de uma maneira como nós podemos desenvolver um programa de discipulado que contemple também a preparação de pessoas para semear a palavra, né? Amém? Acho que já encerramos o tempo. Muito obrigado.